Olá, eu me chamo Amitoyan e você está aqui neste meu vídeo para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou feliz aqui de te receber. Vamos lá para esse tema um pouquinho delicadinho, né? Você aí que fica com o coração apertado porque não sabe o porquê daquela pessoa ter ficado um pouquinho fria com você, ter mudado um pouco de postura. Aqui no caso é necessário que você tenha algum tipo de contato, né, com a pessoa. Então, diria que em casos de pessoas que estão afastadas, e não se falam, ou então em casos em que as coisas são um flerte muito leve, então você praticamente nem tem contato com essa pessoa, pode ficar um pouquinho difícil essa tiragem para você. Eu diria, nem recomendaria que você visse. Aqui é mais para casos de quem se envolve com a pessoa, nem que seja esporadicamente, ou então a pessoas que estão juntas, para poder dizer o porquê que aquela pessoa ficou fria, né? Ou então pode falar também de relações em que você tá num flerte, mas aí vocês conversam muito, tem uma amizade, aí pode ser também, tá? Mas tem que estar em contato para entender por que que a pessoa ficou fria para... Opa! Por que que a pessoa ficou fria com você, tá bom? Então é isso. Bom, vamos lá, vou pedir que você escolha uma das três opções. Tem a primeira opção, que é a pedrinha rosa. Pedrinha lilás, que é a segunda opção. Pedrinha transparente, terceira opção. Bom, peço que você se conecte com uma dessas três opções. E se caso você tiver dificuldades para escolher, peço que você veja aqui na descrição um vídeo em que eu explico como é que você faz para poder escolher a opção que é correta para você, da maneira correta. Porque tem como, às vezes, a gente escolher a opção que não é a adequada. Mas também, se você identificar que não foi adequada, escolha uma outra opção, mentalize novamente. E aí a tendência é que as coisas deem certo, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem geral e pegue para você apenas o que fizer sentido. São muitas energias, então vão ter mensagens às vezes que não são para você, mesmo sendo a pedrinha certa. Tudo bem? É isso, vamos lá então. Vou começar pela pedrinha rosa. Deixa eu só ajeitar o anel aqui. Começando a pedrinha rosa, vou deixar essas aqui de ladinho, um pouquinho. Vamos lá, pedrinha rosa. Descobrir sobre essa pessoa que você está mentalizando, o que que ela o que fez ela, né, ficar fria com você, quais foram os gatilhos, né, disso, e também vou te dar um aconselhamento sobre como se posicionar nessa situação, tá bom? Então, vamos lá analisar que causou o esfriamento dessa pessoa, desse envolvimento aí. Pode ser uma amizade com flerte, pode ser alguma coisa, mas lembrando que é uma tiragem sobre amor, tá? Vamos lá. Bom, começando, pendurado. Cavaleiro de copas. 4 de ouros. Bom, vamos lá. Pedrinha rosa. Interessante. Essa pessoa aqui me veio muito forte com essas cartas que ela pode ser alguém de trato um pouquinho complicado, né? Às vezes uma pessoa meio turrona, às vezes uma pessoa meio teimosa, que às vezes quando as coisas não são muito da forma como ela acharia melhor, ela pode ficar um pouquinho retraída, né? Aqui me parece que pode ser que vocês, né, entre vocês tenham algumas diferenças de como vocês pensam sobre algumas questões, por causa desse pendurado aqui no negativo. E aí isso pode fazer com que ela prefira conter gestos amorosos ou conter
como se ela não quisesse deixar fluir por conta disso, entende? Então pode ser que ela pode ter, por exemplo, se aborrecido com alguma questão entre vocês, de às vezes alguma coisa que ela percebeu que há uma diferença, e pode ser uma diferença em questões práticas, tá? Às vezes você pensa que agir de uma forma numa situação, o ideal é X e ela acha que o ideal é Y, né? E aí essa divergência, né, entre vocês pode fazer com que ela fique nessa posição meio retraída, meio seca, mais prática, de te tratar de uma forma mais contida, né? Porque aqui, assim... E aqui também me fala que essa pessoa, tá? É interessante porque me parece que esse comportamento desse esfriamento pode ser algo também meio recorrente do comportamento dessa pessoa. Pode ser uma posição acomodada, um comportamento acomodado que ela costuma ter em envolvimentos. De tipo assim, quando uma coisa não é muito como ela gostaria, sabe? Ou ela não se sente muito confortável, porque aquilo não atende exatamente a maneira como ela gostaria que as coisas se desenvolvessem. Ela pode se colocar nessa posição de forma consciente, sabe? Mas aqui, assim, há ainda assim uma vontade da parte dela, aquilo que eu vejo, de demonstrar sentimentos, de se aproximar, de estar perto. Ela tá contendo, tá? Tá se segurando. Não está confortável fazer isso para ela. Por mais que ela esteja numa zona de conforto, se comportando de uma forma que é natural para ela, que me parece que é o caso aqui, ainda assim não é um tipo de movimento com você que é fácil dela fazer, porque ela gostaria de estar dando gestos, de fazer mais demonstrações afetivas, porque aqui tá no positivo, né? Aqui me demonstra que ela tem um apego a você emocional, que ela gosta, que ela curte estar, ou de demonstrar que ela gosta de você, ela gosta da troca de vocês, né? Tem uma energia aqui dela gostar de fazer gestos emocionais na sua direção, porém, por essa energia dela, se essa pessoa é meio difícil aí no trato, talvez por experiências que ela já teve, que o 4 de ouros pode me falar de bases que ela já teve, de comportamentos, pode ser coisas inclusive reforçadas pela família dela, seja homem ou mulher, tá? De repente reforçaram esses certos comportamentos da pessoa. Mas aqui é interessante porque assim, eu não vi muito, por exemplo, algo atrelado exatamente a você. Me parece mais assim, uma coisa que é dela, sabe? Sabe aquela pessoa que tem realmente uma personalidade um pouquinho mais complicada. É lógico que, assim, sempre tem um gatilho externo, né? Então, alguma coisa entre vocês aconteceu que fez ela se colocar nessa posição mais fria, né? Porém, parece aqui que tem esse comportamento, ele tem um gatilho mais interno dessa pessoa do que realmente externo, tá? E o gatilho externo que aconteceu não me parece que foi uma coisa muito séria. Parece uma coisa assim, que aborrece, mas aí daqui a pouco tem uma tendência dela mudar de opinião, de pensamento e ela acabar fazendo um gesto mais pra frente pra você, se aproximar. Mas ela vai ter que só, tipo, sair um pouco dessa posição meio turrona, meio irritadiça aí, essa pessoa mais com pensamentos meio divergentes, sabe? Então, assim, aqui, inclusive, de aconselhamento, se você quer que essa pessoa se comporte de uma forma menos fria com você, que as coisas possam melhorar nesse sentido, como um aconselhamento do tarô, ela diz para você você conter também os gestos emocionais para essa pessoa, você controlar essa situação, tá? Assim, não fique oferecendo afeto a essa pessoa, se caso ela também não te ofereça nada de afeto. Tá? Se ela tá realmente totalmente retraída na dela, não ofereça de graça seu afeto. Porque o 4 de ouros é uma energia de contenção. E aí, junto com o Cavaleiro de Copas no positivo, me fala, contenha os gestos emocionais seus, que você pode demonstrar de forma dosada, e se tiver uma base pela qual você também esteja recebendo isso, tá?
Então, se essa pessoa começar a demonstrar pequenos gestos afetivos, contribua, como fala? Retribua, na verdade, né? Retribua essa pessoa, retribua os gestos, mas não faça de graça. Não se coloque também nessa posição dela de ficar teimosa, ficar teimando de volta, de também ficar numa posição de suspensão, falar assim, quer saber, vou começar a ignorar, vou ficar na minha, não vou fazer nada, vou mexer uma palha, não faça isso, tá? Porque aqui não tem essa energia. Aqui a energia é de conter, só você ter controle sobre os seus gestos que você faz para essa pessoa, os movimentos que você faz na direção dessa pessoa, tá? Tomando cuidado com o que você pensa a respeito dessa situação, tomando cuidado para você não deturpar as coisas que você pensa, às vezes você pode ser levada por pensamentos ruins, já fatalizando as coisas, sabe? Criando um fatalismo, falando assim, nossa, a pessoa tá fria, então ela não gosta de mim. Cuidado com o que você pensa nesse sentido, tá? Porque isso pode te deixar muito enrijecido ou enrijecida nessa situação. Mas faça o quê? Racionalize e ofereça o que a pessoa já oferece. E tudo bem fazer pequenos gestos controlados na direção dessa pessoa também, para você ver se tem retribuição. Se não tiver, você se retrai e fica na sua, mas sem fazer retaliação, que no caso seria você, no caso, realmente ignorar, dar desprezo. Não é isso que eu vejo aqui que precisa, tá? Até porque eu acho que se você fizesse isso, você ia piorar a situação. Por conta dessas energias aqui no negativo, tá? Essa combinação. Então, o que eu diria para você se você quer a aproximação dessa pessoa, faça pequenos gestos emocionais. Se você perceber da parte da pessoa que ela tá correspondendo, aí você faça outros. Mas só se tiver um ir e vir, porque o 4 de ouros fala também de segurança. Então, para ter segurança, tem que ser uma coisa que ela tem estabilidade, não é uma coisa que é desnivelada, só um dá e o outro não. É algo que é de igual para igual. Então, se a pessoa te der, você dá, tá? É nesse sentido aqui. Aí, se você fizer isso, você se comportar dessa forma de controlar os seus sentimentos, controlar os gestos e não ficar indo atrás dessa pessoa de forma ativa, mesmo ela demonstrando essa tendência a ser teimosa, a ser meio turrona e tudo mais, a tendência aqui, se você fizer de forma controlada e de forma a ser recíproca, a tendência é que as coisas possam melhorar e ela deixe um pouquinho essa posição fria que ela tá tomando neste momento, tá bom? Então é isso. Se você gostou dessa tiragem, peço por gentileza que você compartilhe, dê o like e se inscreva aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, viu? Vamos lá agora. Pedrinha lilás. Olá. Pedrinha lilás, vamos lá falar da sua tiragem, saber por que essa pessoa ficou fria com você, o que aconteceu, qual foi o gatilho disso, o que causou esse comportamento na pessoa, como que você pode também fazer com que ela se aproxime mais de você, né, tirar esse esfriamento, se é possível também, né, fazer um movimento para que isso aconteça. Vamos ver tudo direitinho, lembrando que essa tiragem é mais para quem tá tendo alguma interação com a pessoa. Quem tá totalmente afastado, ou quem nunca, ou quem não tem nenhum tipo de envolvimento, né, com a pessoa, foi só flerte, olharzinho, nem fala com a pessoa e tudo mais, fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, precisa pelo menos uma amizade ali, flertativa ou algo assim, porque esse vídeo ele é sobre amor, tá bom? Então, vamos lá. Pedrinha lilás, descobrir por que essa pessoa ficou fria com você. Bom, vamos lá. Essa pessoa, ela tá passando por um momento meio delicado, assim, emocionalmente. Assim, ela parece estar naqueles momentos em que a gente tem que tomar uma decisão que é um pouco complicada de se tomar, porque aqui a carta dos enamorados no sentido principal da tiragem, né? Ainda mais nessa energia do 10 de ouros negativo, pode me falar de alguém que tá
preocupado ou preocupada com uma decisão que depende dela, né? E que ela não sabe exatamente o caminho e que muitas vezes se divide entre essa questão de razão, emoção, o lado que pega mais na emoção, o lado que pega mais na razão, o que é o correto a fazer também, ou o que eu quero fazer, porque às vezes o que é correto fazer não é o certo, sabe? Opa, desculpa. O que é o correto a fazer não é o que você quer fazer. O que você quer fazer é o que é o errado. Então também tem isso às vezes aqui, tá bom? Então, assim, vai depender de cada caso, mas aqui existe uma energia da pessoa meio dividida, sabe? Entre questões de, por exemplo, que podem envolver família, podem envolver questões materiais, no geral, da vida dela, trabalho também, bens materiais, tá? E isso pode estar causando esse esfriamento dela com você. Ela tá. Porque assim, aqui parece pra mim que não houve um acontecimento. Inclusive, você pode estar nesse vídeo porque você tá bem confuso ou confusa, porque você não viu motivos, né? Assim, é como se você talvez não tivesse acontecido um evento que causou algum desgaste exatamente, ou algo visível, assim, claro, pra você, né? Do porquê que ela fez isso. Ela se afastou, ou ela tá assim, esquisita. Então, aqui me parece uma questão interna dela, de que tem a ver com essas questões que ela tá pensando muito. Então, por exemplo, digamos, vocês são ficantes, e aí a coisa tem evoluído, e ela fica pensando, caramba, tipo assim, eu gosto dessa pessoa e tudo mais, mas, é minha vida financeira, ou minha família, ou não sei o que, ou não sei o que lá, que precisa fazer isso, né? Como que eu concilio o meu relacionamento com essas questões, né? Ou então, você tá namorando essa pessoa, e aí você quer que que ela demonstre, por exemplo, na verdade, assim, você vê que no dia a dia ela tá mais fria. Aí ela, por exemplo, tá às vezes preocupada pensando, um exemplo, tá? Não tô falando que é o seu caso, mas pode ser. Às vezes pode ser que vocês, né, o relacionamento que ela tem com você e a família dela não é uma coisa que consegue, às vezes, se conciliar. Ou então, às vezes, pode ser que o trabalho dela tá demandando demais dela, e aí ela sente que ela não tem como dar atenção pro trabalho e para as questões emocionais aqui, tá? Então, assim, tem essa energia aí de alguém que parece que tá meio dividido, né? Meio sem saber qual é o caminho certo ou como conciliar o que ela precisa fazer, né? Então ela fica em cima do muro. E esse em cima do muro, que é ela sem saber o que ela tem que fazer, que esfria a pessoa. Por quê? Porque ela tá preocupada ali no fundinho do cérebro dela, tá rodando aí a preocupação com a decisão que ela sabe que ela precisaria tomar, que ela precisaria, sabe, acertar as coisas, né? Então, assim, isso é provavelmente uma questão que tá mexendo com ela, né? E é principalmente questões práticas da vida, né? Então, como eu falei, é família, é trabalho, é bens materiais, é alguma coisa assim que tá causando esse conflito, né? E que pode ou não ter a ver diretamente com você. Mas eu diria que aqui existe uma chance de ter a ver direto com você, por conta da carta dos enamorados aqui mesmo, tá? No centro. Então, é bem possível que questões que ela tá vivendo e preocupações podem ter a ver, às vezes, correlação direta com você, ou indireta, mas assim, tem correlação. E acaba esfriando também por conta disso, né? Então, por exemplo, você é uma amiga que gosta dessa pessoa há muito tempo, aí essa pessoa começou a ficar esquisita, e aí no fim, pode ser que, por exemplo, essa pessoa que é amigo seu também, ela tá sentindo pressão da família para ter alguma coisa contigo, e aí isso deixa a pessoa instável. Esse é uma possibilidade aqui, tá? Tem essas nuances aqui, que existe, que podem estar fazendo a pessoa dar uma esfriada e ficar, porque essa energia de indecisão tá atrapalhando ela, tá bom? Emocionalmente. Porém, assim, no positivo aqui, eu vejo que ela, essa pessoa que você mentalizou, ela realmente parece sentir atração por você, né?
Assim, e isso que é um conflito complicado, porque ela realmente se atrai. Ela realmente tem uma coisa magnética, assim, por ti, porque o 6 de paus, ela tem provavelmente admiração por ti, ela sente um contentamento realmente ao estar perto de você. Se você não tem nunca teve nada com essa pessoa, mas tem uma amizade, ela gosta muito, ela preza muito pelo que vocês têm. Ou se vocês são ficantes, ela preza também, tá? Aqui não importa o cenário, seja ficante, namorado, não importa. Aqui a pessoa preza você, preza o que vocês têm. E principalmente nesse sentido de química também, de corpo, né? Físico, carnal e etc., ela aprecia muito, né? Existe aqui uma energia de paixão, de admiração, de ela ver você como uma pessoa que dá prazer a ela, e não só prazer que eu tô falando físico, tá? É prazer realmente daquela coisa que você admira alguém, e você sente prazer por estar perto daquela pessoa, porque você fala assim, caramba, que pessoa incrível aqui do meu lado e tudo. Tem essa energia aqui, tá? Mas justamente o fato dela ter essa admiração e isso pesar para ela, que essas outras questões também pesam. Que é aquela coisa, né? Na vida, as coisas, a energia que a gente faz de um lado, ela dá uma reação de uma igual proporção do outro. Então, se você é uma pessoa que é importante para ela, provavelmente o peso do que ela tá sentindo que ela deve fazer ou da indecisão que ela tem nessa situação sobre vocês, pesa também de uma igual proporção do outro lado, de deixar ela preocupada, de deixar ela... E aí isso causa esse esfriamento, né? Essa reação de alguém que parece que tá esquisito contigo, né? Mas aqui é interessante, porque não me parece um acontecimento exatamente entre vocês. A não ser que você tenha colocado essa pessoa contra a parede, tenha falado, ó, decide. Ou, como fala, Não, eu ia falar uma frase que é melhor não falar aqui, mas é aquela coisa de, ó, ou você decide o que você vai fazer, ou tchau, né? Não fica em cima do muro, não. Se você colocou essa pessoa contra a parede, é isso que fez, tá? Ela ficar, porque aí é bem a carta dos namorados isso, você colocar a pessoa e falar pra ela tomar uma decisão. E aí ela tá pesando aqui os dois lados e isso naturalmente fez ela ficar retraída, tá? Fez ela ficar, porque ela tá pensando, ela não sabe ainda a decisão que ela irá tomar. É que assim, o que eu te digo você vai precisar, nesse caso aqui, de ser a pessoa que tem a decisão, né? Com você muito certo. 6 de paus com namorados aqui me fala de você colocar enfoque no que lhe dá esse contentamento amoroso e tudo mais, né? Então, por exemplo, essa pessoa, ela ficou estranha com você e tudo mais, não, como fala, não coloque essa pessoa como que eu posso falar pra você? Realmente não colocar muito enfoque na situação dela, né? Tipo assim, exaltando muito essa pessoa. Não faça isso, exalte você mesma. Coloque você no eixo da situação. Priorize as suas conquistas, o que você deseja para você. Pense no que é importante para você, para sua alma, para o seu, porque o Enamorados é uma carta também que fala de uma coisa que ela é muito importante, valiosa para o nosso íntimo, tá? Ela pode falar de coisas que realmente mexem com o nosso, né? E justamente por isso que deixa a gente num conflito entre razão e emoção. Então, dê foco para isso neste momento. Não dê foco para dúvidas, né? Não se coloque nessa posição de dúvidas que nem essa pessoa, essa energia de quem não sabe o que quer. Realmente, seja a pessoa que está com um objetivo claro e posicionada de forma clara. Que o 6 de paus é uma pessoa que está posicionada. É uma pessoa que está, você pode ver, ela está aqui, está sendo exaltada pelas outras pessoas. Então, ela está sendo ovacionada, ela que está no controle, ela que está no comando, e as outras pessoas estão passando essa energia a ela. Então, seja essa pessoa que, independente de como o outro vai se posicionar, você está nessa posição de se sentir bem, se mostre assim, principalmente para essa pessoa,
tá? A questão aqui é realmente mostrar autoconfiança, sabe? É a palavra que eu tava caçando aí. É você se posicionar com autoconfiança nessa situação. De forma charmosa, seja a pessoa... Aqui existe um chamado para você ser aquela pessoa que joga o seu charme, né, pro outro. Esse é o ponto aqui, tá? Jogue o seu charme, use os seus atributos de conquista que você tem, que você conhece, que você sabe, para puxar a pessoa para esse lado de ver, de colocar a energia dela no que é importante entre vocês, para que ela decida, né? Seja por uma coisa, seja pela outra que ela decida fazer. Mas ela precisa, né, se posicionar. Então, ela vai se posicionar melhor quando você jogar também o seu charme, você colocar... E aqui eu não tô falando pra correr atrás dela não, tá? Não é isso. Você pode, é lógico, demonstrar que você quer a companhia dela e tudo mais. Aqui pode até favorecer isso, tá tudo bem. Mas, assim, aqui está mais falando sobre você saber ser uma pessoa sedutora, né? Sobre você saber... E aqui não é joguinho também, é mais assim, você... viver, mostrar que você tá bem, não ficar numa energia de baixo astral, porque a pessoa tá nessa situação, mostrar que você tá saindo, mostrar que você tá vivendo, mostrar que você tá fazendo o que tem que fazer. Fique nessa energia de estar em movimento, de estar se cuidando, de estar apreciando a si mesmo, de estar com pessoas que te fazem bem. Vocês de Paus me falam muito isso. Se você estiver descompromissado, de viver outras coisas com outras pessoas, inclusive enquanto essa pessoa não sabe o que ela quer da vida dela, né? Aqui também tem um favorecimento a isso. E lógico, só se você quiser, mas é um favorecimento claro sobre isso pra mim também. E aí, essa pessoa, aqui ela nessa energia, que me fala muito de você não estar nessa energia de alguém que fica enrijecido e limitado por convenções, por ideias, coisas que, na verdade, não... Às vezes são estruturas que a gente cria que nem, na verdade, realmente interferem diretamente na situação. São mais questões, por exemplo, às vezes a pessoa, ela acha que a família esse é um problema, coisa assim, aí o envolvimento de vocês e não sei o quê. E isso aqui, às vezes, nem... tipo assim, é uma coisa que ela precisaria construir, fazer acontecer para ela poder ver e ter certeza de que isso iria ser assim, sabe? Que o 10 de ouros no negativo pode me falar de uma coisa que não tá construída, então não tem como saber, né? O que seria, o como seria, entende? Então, assim, não entre nessa energia do que ela de repente fala pra você, essa pessoa pode falar, ou do que você pode sentir, ou o que você sabe da situação. Não entre nessa energia de talvez ficar criando essas... de você ficar também nessa dúvida, né? De você também ficar indecisa sobre, será que eu construo alguma coisa com essa pessoa? Será que isso e aquilo? Não. Se você gosta dessa pessoa, você vê que ela gosta de você, vocês se gostam, você vê que é uma coisa recíproca, você vê que é uma coisa que faz bem pra você, fique na energia de estar vivendo e focando em você, focando nas suas coisas, e vá em frente, vivendo a sua vida, demonstrando que você está bem para essa pessoa, não forçando a barra também, porque eu não vejo você indo lá atrás da pessoa. É só assim, não force a barra e viva a sua vida de forma calma. E sempre que essa pessoa te procurar e tudo mais, não tem problema em retribuir e tudo mais, mas de forma autoconfiante, colocando foco no que é importante para você, tá? Sem ficar com energia de indecisão e... mesma coisa que ela faz, não faça a mesma coisa que essa pessoa faz, porque é isso que tá trazendo essa situação chata pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou dessa tiragem, peço que você, por gentileza, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Agradeço a sua presença aqui comigo. Obrigada, viu? Vamos lá, então, para a última pedrinha, número 3. Pedrinha transparente. Olá, pedrinha transparente. Agradeço a sua presença comigo. Vamos lá ver o porquê que essa pessoa ficou fria com você. Por que as coisas estão esquisitas. O que aconteceu. Lembrando que essa tiragem é sobre amor, então você tem que estar, no mínimo, assim, tendo uma amizade, ou um flertinho com essa pessoa, algum contato. Ou então tem que estar junto com essa pessoa, ficando num relacionamento. Porque pessoas afastadas ou pessoas sem nenhum contato aqui não vai dar pra gente estar analisando, tá bom? Vamos lá, então.
Agora, a não ser que vocês estavam tendo um contato extremamente intenso e aí parou, encerrou. Aí tudo bem, aí pode ser. Que isso significa a frieza da pessoa. Agora, se tá anos sem ver essa pessoa, sem falar com ela, ou há meses, semanas, aí já fica um pouquinho mais complicado, tá bom? Vamos lá. Por que essa pessoa ficou fria? Eu vou dar aconselhamentos também pra você sobre o que fazer pra ela se aproximar. Bom, vamos lá, pedrinha transparente. Olha, aqui é uma energia de uma pessoa que tá meio dispersa nesse momento. 2 de ouros me fala de alguém que tá tentando conciliar as questões da vida dela, principalmente de ordem prática, trabalho. Eu diria que essa pessoa pode estar com bastante atribulação, sabe? Quando a vida tá meio complicada. Essa energia do 2 de ouros me fala dela realmente com bastante questões aí que ela precisa resolver, questões que ela tá tentando conciliar. Ela parece uma pessoa, porque aqui esse rei de ouros me veio no negativo, senti que ela pode ser uma pessoa que realmente nesse ponto da vida dela ela tá muito preocupada com questões financeiras. E se não são questões financeiras, é questões burocráticas, questões que tem a ver com resolver pepino da vida adulta, sabe? É isso que aqui parece pra mim. E aí, muita coisa na cabeça, muita coisa pra resolver, muito pepino, muito abacaxi pra descascar. E essa pessoa pode estar um pouquinho sem... Sabe, quando você não sente que tem muito tempo? E é bem interessante que vieram 2 figuras, né? 2 figuras de pessoas. E eu senti que existe uma tendência dessa pessoa ser esse rei de ouros e você ser esse louco aqui, né? Que tá o arcano maior. Inclusive, assim, é interessante aqui porque eu sinto que é possível que essa pessoa não seja alguém que tá fazendo isso de propósito com você, assim, sabe? De caso pensado, querendo causar em você e essa sensação, coisa assim. Eu acho que parece mais uma coisa que tá acontecendo na vida dela. Por conta dessa energia do 2 de ouros que me fala dela realmente preocupada com questões aí de oscilações da vida. Às vezes ela tem, por exemplo, se essa é uma pessoa que tem um trabalho que exige muito dela, ou às vezes ela teve, um relacionamento e tem filhos, ou então ela tem um relacionamento com você que tem filhos, ela tá preocupada com essa questão financeira, ou então é uma pessoa que tem que se desdobrar entre família, amigos que ela ajuda, alguém que depende dela, enfim, sabe? Ela tem, parece, muitas responsabilidades que estão aí sugando boa parte da energia dela, que acaba que não sobra muito pra você e pro envolvimento de vocês, né? Pareceu bem isso aqui, até porque a energia do louco aqui no positivo me traz uma leveza, como se ela visse talvez o envolvimento entre vocês, o contrabalanço que traz um pouco de leveza pra vida dela, né? Algo que traz o lado bom, né, de ter, assim, a parte dela, né, do cotidiano dela, que ela cede a você, que ela dá algo pra você, ou que ela cede algo a você, me parece que é algo que traz uma leveza nessa quantidade de responsabilidades que ela tem. Esse louco aqui me fala disso, né, ainda mais que são 2 figuras um pouquinho contrastantes aqui. Então, acaba que me fez parecer que você pode ser aquele ponto para ela que dá uma suavizada no dia a dia, que faz ela ficar mais tranquila, que deixa ela mais leve, sabe? E só que aí ela pode não estar conseguindo dar muito isso no momento, porque responsabilidades.
precisa fazer o que tem que ser feito. Não tem como fugir do que é necessário fazer, das burocracias. Ela até gostaria, tá? Aqui, a energia do louco no positivo me fala até talvez de uma energia de que ela gostaria de jogar tudo isso pra cima e falar assim, não, vamos dedicar aqui a viver coisas leves, a viver coisa gostosa, a ficar sem despreocupada, não. Então aqui, por isso que eu digo aqui, principalmente nessa energia, nessa tiragem, eu senti muito essa pessoa até querendo, na verdade, o contrário, de não estar fria. Porque o louco não é uma energia de frieza pra mim, né, aqui no positivo. O rei de ouros acaba sendo, né, no negativo, realmente, mas esse louco no positivo, sendo um arcano maior e tudo mais, e representando provavelmente você, talvez a sua energia mais leve nessa relação, o envolvimento de vocês, possivelmente, ou a amizade, o que quer que seja que vocês tenham, que aí tem um flertezinho no meio, tem esse picantezinho, né, esse tempero aí no meio, traz pra ela uma coisa boa, né? Então, ela realmente, assim, isso aqui tem uma pegada mais de algo mais afetivo até, né? Mais desprendido, que vai de forma mais desprendida e não fria, não fica calculando, sabe? Então, essa pessoa, ela não tá, eu diria assim, que ela não tá fria por problemas entre vocês, sabe? Não, aqui, realmente, assim, é realmente a vida, sabe? A vida carregando essa pessoa para o lado de lá, e aí ela queria vir pro lado de cá, mas fazer o quê? Tem que ir pro lado de lá, não tem jeito, a correnteza é mais forte, ela vai indo. Mas a vontade dela era de estar mais perto de você, de fazer mais coisas por vocês, de ter mais leveza na vida, tá bom? Então, assim, como aconselhamento aqui, eu diria pra você ficar nessa energia aí do louco, de você se jogar em outras possibilidades na sua vida, de você viver, se dar o benefício da dúvida de viver outras situações com outras pessoas, tá? E quando eu digo isso, eu não tô falando pra você desistir desta pessoa. É só que, assim, dado o momento dela, pode ser um pouquinho complicado pra ela te corresponder, entende? Mas não é, como eu falei, por falta de vontade. É só tô falando aqui do aconselhamento de você se desprender um pouco e tudo mais, porque isso pode facilitar para que as coisas aqui do lado de lá, a pessoa consiga colocar uma prioridade maior em você, né? Porque às vezes a pessoa tá nessa energia, mas as escolhas que ela tá fazendo de às vezes depositar tanta energia nessa grande atribulação que tá a vida dela, pode não ser as melhores escolhas que ela tá fazendo, ela pode não estar gerenciando o tempo dela bem, que 2 de ouros com o rei de ouros no negativo aqui, essa pessoa pode estar enrolada, ela pode não estar gerenciando as coisas direito, pode estar, vixe Maria, sabe? A complicação em pessoa aqui. Então, às vezes, você se desprendendo um pouquinho, vivendo outras coisas, ou dedicando menos tempo à questão entre vocês, indo viver, né? Mantendo alguma inconstância entre vocês, até alguma imprevisibilidade para essa pessoa de você, né? Porque ela não preveja exatamente o que vai acontecer entre vocês, vai talvez ser bom, porque pode ser que faça essas pessoas se mexer para ela colocar mais prioridade em vocês, tá? Porque aí ela pode talvez se desdobrar aqui para dar uma gerenciada melhor nas coisas, nos tempos dela, nos recursos dela, no que ela precisa fazer, para poder ser mais leve no que é com vocês, no envolvimento de vocês, dar mais foco para vocês, tá bom? Que aqui essa energia que eu senti de que se você, por exemplo, aqui tem 2, né? O número 2. Se você também ficar ali equilibrando, sabe, entre outras possibilidades pra você, e aí eu nem tô falando de você necessariamente se envolver com alguém, tá? Vai de cada um, essa escolha pessoal. Se você não gosta, eu tô com essa pessoa, não quero me envolver com outras pessoas, ou eu gosto dessa pessoa, só gosto de alguém, eu só fico com alguém, não tem problema. Aqui eu estou falando assim, se desprenda. Então, assim, não fique em função dessa pessoa. Louco é a energia de ó. Então, assim, não gosta de ficar com outras pessoas, tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um, cada um. Você tem todo o seu livre-arbítrio pra isso. Agora, a questão é,
vá viver, vá passear, vá ficar com a família, vá dar foco no trabalho, vá mostra que você tá saindo, vivendo, que você tá vivendo outras coisas, que você não tá se prendendo por conta desta pessoa. Não faça isso. O louco aqui, essa energia aqui é muito de você, ó, vá em frente, vá fazer outras coisas. E deixa essa pessoa se ajeitar. Porque essa pessoa, esse movimento seu vai fazer ela se ajeitar, porque ela também gostaria, né, de estar podendo viver de forma mais desprendida. Então você viva, vá fazer outras coisas, ou vá ficar com outras pessoas, ou vá conhecer outras pessoas, ou vá conhecer outras situações, vá fazer coisas novas, que aí a tendência é que as coisas se ajeitem aqui também, com essa pessoa, tá bom? Aí ela pode se aproximar, sair um pouquinho dessa frieza, por conta dessas atribulações que ela tá vivendo, tudo bem? Então é isso, se você gostou dessa tiragem, eu agradeço aí a sua presença aqui comigo, peço que você se inscreva no canal e também compartilhe e curta esse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela presença, tchau!